suntuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, irmãs, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Hoje, 3 de novembro, graças a Deus, mais um dia estamos aqui, na certeza que o Senhor nos tem abençoado todos os dias, porque a palavra fala que nós somos abençoadas antes da fundação do mundo. O que a gente pede ao Senhor, que continua nos abençoando. Graças a Deus, até aqui Ele nos abençoou, Ele nos tem lutado nossas lutas, nos tem abençoado. Então, com esse coração de gratidão que estamos aqui mais uma vez. E vamos começar o programa lendo Provérbios, Palavra de Sabedoria, 13 de novembro de 2025. E graças a Deus, também já está finalizando o ano. E é uma vitória para nós, né? Então vamos para os provérbios que fala assim: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Misericórdia, meu Deus. Provérbios 27, 15 e 16. Esse texto da autoria do irmão Pedro Dong, do livro Dias Mais Sábios. E é um texto maravilhoso que a gente acaba entendendo melhor o provérbio, né? Como eu já falei outras vezes. Então vamos para o título: Mulher Rixosa. Há um tipo de chuva chamada de orográfica ou de relevo que tem baixa intensidade e longa duração. Essa é uma característica imutável desse tipo de participação, esse tipo de precipitação. Podemos ficar incomodados com o barulho, desejosos de ver a luz do sol com intensidade, ou até mesmo desapontados por não podermos fazer atividades ao ar livre. Porém, não há o que fazer em dias assim, apenas conviver com o incômodo da chuva. De tal modo é suportar as queixas, desavenças e reclamações incessantes de uma mulher rixosa. Pensar que tais atitudes rixosas podem ser contidas é tolice. Bem como pensar ser possível conter o vento ou segurar o óleo com as mãos. E não apenas as mulheres podem ser rixosas, todos estão suscetíveis a esse erro. Rixas, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas são obras da carne. Mas você deseja expressar frutos da carne e ser como uma chuva orográfica com gotejar contínuo, ou expressar os frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Hein, irmã, o que vocês preferem? Ser uma chuva dessa cai sem parar, esse barulho, ou essa mulher que expressa os frutos do Espírito Santo? Gálatas 5, 22 e 23. Pense um pouco a respeito de como tem sido o seu testemunho no viver da igreja e ore para produzir frutos do Espírito. Ó Senhor Jesus, esse alerta é para mim, é para você, é para todas nós, né? Nós temos que viver, fazer uma reflexão, como tem sido nosso viver diário em casa, com os nossos filhos, nossas esposas. Se tem sido essa goteira, ping, essa goteira que não para, ou a gente tem sido como os frutos do Espírito Santo, né? Com paciência, com bondade, com fidelidade, com domínio próprio, com alegria, paz. Pense bem, irmãs. Bom dia.
Jesus é o nosso Senhor. Até amanhã com mais provérbios. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Fátima Mardones. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Olá, minhas queridas irmãs, Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais uma quinta-feira para nós lermos juntinhas o nosso alimento diário, nessa semana 4, leitura bíblica, Isaías 57:15. Ler com oração. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3:11. A eternidade no coração do homem. Toda a criação de Deus foi feita de maneira bela e formosa. Nada destoa, nem de fora de lugar. Tudo fez tudo bonito, apropriado e adequado em seu devido tempo, e pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez. Vimos que Deus não fez chover no terceiro dia da criação, porque não havia homem para lavrar o solo. Deus não manda chuva se não existe homem para trabalhar. Espiritualmente, vamos mudar essa situação. Deus tem de mandar chuvas de bênção à igreja. Deus também colocou a eternidade no coração do homem. O Espírito de Deus, que veio de onde? Veio do Deus eterno, que habita na eternidade. Isaías 57:15. Quando Deus soprou em seu Espírito para dentro do homem, Ele soprou a eternidade e o próprio Deus eterno para dentro do homem. O Neuschamai, o Espírito humano que recebemos, veio da eternidade, é a própria eternidade. Deus pôs a eternidade no coração do homem e assim surgiu a alma. Portanto, espírito e alma são a eternidade no coração, porque têm características e natureza da eternidade. Quando morremos, o corpo físico morre, mas o espírito e a alma não morrem por causa da eternidade que Deus colocou no coração humano. Mesmo que Deus tenha criado tudo belo em seu devido tempo e tenha colocado a eternidade no coração do homem, este não consegue entender totalmente o que Deus fez. Por isso, precisamos da palavra de Deus para ganhar revelação. O que é o coração do homem? O coração do homem é a totalidade da alma, formada por mente, vontade e emoção, mais a consciência, uma parte do espírito humano, que está conectada à alma. Mas o homem tem pouca compreensão disso, porque ao nascer, um bebê começa a ter contato com o mundo material e psicológico, mediante os 5 sentidos do corpo físico: visão, audição, olfato, paladar e tato. Por isso, nossa tendência é apegar-nos tanto às coisas materiais, pois nossa primeira percepção é o mundo físico. O ser humano, em geral, não valoriza a eternidade plantada por Deus em seu coração, preferindo dar mais importância aos bens visíveis, como dinheiro, casa e carro. No entanto, há algo extraordinário dentro de nós. Deus colocou em nosso coração um anseio pela eternidade, para que vivamos na eternidade em plena alegria com Ele. Mesmo assim, insistimos em nos prender às coisas passageiras da terra.
Só quando crescemos e amadurecemos é que percebemos que temos uma alma, uma personalidade única. A alma está atrelada ao corpo pelo cérebro, porque na alma está a mente com seus pensamentos, os quais dependem do cérebro. Portanto, dependemos muito do corpo, especialmente do cérebro, das emoções e da alma. É essa ligação que nos faz viver tão presos ao mundo físico. Os médicos procuram a alma, mas não a encontram, porque ela é invisível, enquanto o cérebro é visível e palpável. É interessante perceber que, embora a alma dependa do cérebro para se manifestar aqui na Terra, chegará o dia em que chegaremos, este corpo, que é o cérebro, e a alma levará consigo tudo, memórias, personalidade e essência. Isso mostra que não somos apenas um cérebro. Só mais tarde na vida é que começamos a nos preocupar com as coisas espirituais. Em primeiro lugar, nosso contato é com o mundo material. Depois percebemos que temos uma alma e passamos a desenvolver uma percepção psicológica. E geralmente, só depois de enfrentar muitas dificuldades e frustrações, começamos a reconhecer nossa necessidade espiritual. É a partir de então que alguns passam a buscar a Deus, descobrindo que somente Ele pode preencher o vazio que nem coisas materiais, nem as satisfações da alma conseguem preencher. O homem não compreende a razão porque Deus o criou, mas estamos recebendo essa revelação pela palavra. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, aqui luz na palavra, que o Senhor me deu aqui, que precisamos da palavra de Deus, para ganharmos revelação. Que se eu não tiver a luz da palavra, eu não vou ganhar a revelação. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E a direção aqui que se eu tiver atrelada nas coisas aqui deste mundo, eu também não vou conseguir ver as coisas lá do alto, onde Cristo habita, e porque eu vou estar agarrada aqui às coisas materiais. Porque o próprio Senhor diz, que buscai as coisas lá do alto e não as coisas daqui da terra, E aqui fala também, que só mais tarde na vida que começamos a nos preocupar com as coisas espirituais. Em primeiro lugar, nosso contato é com o mundo material. Depois percebemos que temos uma alma e passamos a desenvolver a percepção psicológica. Ó Senhor Jesus, e geralmente só depois de enfrentar muitas dificuldades e frustrações. Às vezes é necessário a gente passar por dificuldades, frustrações, para a gente ver, que é o Senhor que pode todas as coisas na nossa vida, E começar a reconhecer a nossa necessidade espiritual. Eu preciso reconhecer a minha necessidade espiritual. E a partir de então é que alguns passam a buscar a Deus, descobrindo que somente Ele pode preencher o vazio, Somente o Senhor pode preencher esse vazio que eu estou precisando ser preenchida, Que nem coisas materiais, nem as satisfações da alma conseguem preencher. O homem não compreende a razão porque Deus o criou. Realmente o homem não consegue compreender, Mas quando a gente está no Espírito buscando as coisas do Senhor, a gente consegue compreender, Porque é o Senhor que nos dá sabedoria, inteligência, é Ele que nos mostra todas as coisas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Olha, irmãs, para mim tem sido uma bênção estar aqui compartilhando com vocês, porque o Senhor realmente, Ele quer mandar chuvas de bênçãos para a igreja, E se eu não estiver buscando o Senhor não tem como enviar chuvas de bênção. E Ele precisa de mim, Ele precisa de ti,
Então vamos juntas, né, buscar o Senhor, né? Eu agradeço assim por ti estar aqui comigo, né, por nós juntas, né, estarmos ouvindo a palavra de Deus, estarmos desfrutando do alimento diário. Jesus é o Senhor. Amém. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Olá, olá, amadas irmãs. Jesus é o Senhor. Estamos começando a nossa leitura bíblica de hoje. Hoje nós estamos começando o capítulo 27. Vamos fazer uso de algumas notas, os capítulos não são longos, então eu quero convidar você para ficar com a gente. Daqui a pouquinho a gente tem a Aline dando continuidade com a nossa leitura bíblica de hoje, ok? Senhor Jesus, o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, dia 13 de novembro. Senhor, guarda nosso coração, livra-nos de todo mal, protege nossa casa. Senhor, guarda nossa saúde, protege, Senhor, toda a nossa família. Nós oramos para aqueles que viajam, para aqueles que trabalham fora. Ó, Senhor, nós oramos, Senhor, para que o Senhor livre os nossos queridos, nossos irmãos, aqueles que trabalham, Senhor, viajando, aqueles que estão correndo para lá e para cá, Senhor, no meio desse trânsito terrível. Senhor, guarda nossos queridos, Senhor. Nós pedimos para que o Senhor aumente o nosso amor pela sua vinda, Senhor. Queremos trazer o Senhor mais para perto de nós. Senhor, vem, Senhor Jesus. Venha o seu reino possa vir, Senhor, sobre a igreja, sobre nós individualmente e também coletivamente. Venha o seu reino, amém, e seja feita a tua vontade aqui na terra, porque no céu ela já foi feita, amém, é isso aí. Vamos trazer o Senhor de volta? Vamos! É isso aí, isso alegra o nosso coração, saber que o Senhor está voltando, vem, muito bom. Pega a sua Bíblia aqui e vem comigo, vamos lá? Isso não são muito boas por aqui não, né? Estamos vendo o julgamento das nações. E hoje nós vamos ver lamentação sobre Tiro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre Tiro. Diga a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, você diz que é a perfeição da formosura. As suas fronteiras estão no coração dos mares. Os que a construíram aperfeiçoaram a sua beleza. Fabricaram todos os seus convéses de cipreste e de senir. Trouxeram cedros do Líbano para fazer o seu mastro. Fizeram os seus remos de carvalhos de Bazã. Os seus bancos fizeram-nos de marfim engastado em pinho de Chipre. A sua vela era de linho fino bordado do Egito, para servir de estandarte. Azul e púrpura das ilhas de Elisá eram o seu toldo. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os seus remadores. Os seus sábios, ó Tiro, que se achavam dentro de você, esses foram os seus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus sábios estavam dentro de você para reparar as brechas. Todos os navios do mar e os marinheiros se achavam dentro de você para comprar as suas mercadorias. Os persas, os lídios e os de Pute serviam no seu exército como homens de guerra. Penduravam em você os seus escudos e capacetes. Foram eles que a cobriram de glória. Os filhos de Arvade e o seu exército estavam sobre as muralhas que rodeavam, e os gamaditas ficavam de vigia nas torres. Penduravam os seus escudos nas suas muralhas e aperfeiçoavam a sua beleza.
Versículo 12. Tarsis negociava com você por causa da abundância de todo tipo de riquezas. Em troca das suas mercadorias, lhes traziam prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Meseque negociavam com você. Em troca das suas mercadorias, davam escravos e objetos de bronze. Os da casa de Togarma, em troca das suas mercadorias, davam cavalos, jinetes e mulas. Os filhos de Dedã negociavam com você. E muitas terras do mar eram o mercado das suas manufaturas. Em troca traziam dentes de marfim e madeira de ébano. A Síria negociava com você por causa da multidão das suas manufaturas. Por suas mercadorias, eles davam esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. Judá e a terra de Israel negociavam com você. Pelas suas mercadorias davam o trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava com você. Por causa da multidão das suas manufaturas, por causa da abundância de todo tipo de riquezas, dando em troca vinho de Elbom e lã de Saar. Também Dan e Javã e Uzal, pelas suas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo, que assim entravam no seu comércio. Dedã negociava com você, trazendo mantas para cavalos. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram seus clientes, negociavam com você, trazendo cordeiros, carneiros e bodes. Nisto negociavam com você. Os mercadores de Sabá e Ramá negociavam com você. Pelas suas mercadorias, davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Arã, Cane e Éden, mercadores de Sabá. A Síria e Quilmade eram seus clientes. Negociavam com você, trazendo todo tipo de mercadorias, tecidos de púrpura e bordados, tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarsis transportavam as suas mercadorias. Você se enriqueceu e ficou famosa no coração dos mares. Os seus remadores conduziram você sobre grandes águas. O vento leste destroçou no coração dos mares. As suas riquezas, as suas mercadorias, os seus bens, os seus marinheiros, os seus pilotos e encarregados de reparar as brechas, os seus comerciantes e todos os soldados que estão dentro de você, juntamente com toda a multidão do povo que está dentro de você, se afundarão no coração dos mares no dia da sua ruína. Ó Tiro, ao estrondo da gritaria dos seus pilotos, as praias tremerão. Todos os remadores, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a sua voz por causa de você e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre a cabeça e rolarão na cinza. Aparão a cabeça por sua causa. Vestirão roupa feita de pano de saco e chorarão por você com amargura de alma e com amarga lamentação. Em seu pranto farão uma lamentação sobre você, dizendo: quem era como Tiro, que agora está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as suas mercadorias eram exportadas pelos mares, você satisfez muitos povos com as suas muitas riquezas e suas mercadorias. Você enriqueceu os reis da terra. Agora você foi destroçada nos mares, nas profundezas das águas se afundaram as suas mercadorias e toda a multidão que estava dentro de você. Todos os moradores das ilhas se espantam por causa de você. Os seus reis estão apavorados.
e trazem o medo estampado no rosto. Os mercadores entre os povos zombam de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Termina aqui o capítulo 27, a gente vai fazer uso de algumas notas, né? Então, vamos para a nota. Aqui nós vamos ver algo que está implícito aqui no texto, que é o orgulho. Nota 3. Ezequiel retrata Tiro como um navio bem construído. Ele simboliza o modo como Tiro se enriqueceu por intermédio do comércio marítimo. Os habitantes de Tiro pensavam que a cidade era indestrutível. A advertência aqui é que esse orgulho é prelúdio da destruição. Ler Provérbios, capítulo 6, versículo 17, também capítulo 8, versículo 13 e capítulo 16, 18. Eu quero ler para você esse versículo, eu acho que vale a pena. Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz assim: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Então, toda vez que há orgulho, há queda. Toda vez que há orgulho, há ruína. Então, ficamos com os olhos bem abertos aí para não nos orgulharmos de nada, porque nós não temos nada. Tudo que nós temos é o Senhor que deu para nós. Certo? Vamos então, nota 26. A ruína de Tiro veio no próprio ambiente em que ela se sentia mais em casa, o mar aberto. Nota 27. O fim de outro sistema mundial, a Grande Babilônia, é descrita no livro de Apocalipse. Os artigos do comércio mundial da Babilônia, Apocalipse, são semelhantes àquilo que é mencionado aqui na descrição da queda de Tiro. Ambas eram riquíssimas. Aqui nós estamos lendo Tiro e eu vou ler para vocês Apocalipse 18, versículos 12 e 13, que diz assim: a queda da Babilônia, tá? Que é igual a de Tiro. Por causa dela, choram e planteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, de ferro, de mármore, canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha de trigo, gado e ovelhas, e cavalos de carruagens, escravos e até almas humanas. É uma cidade muito, muito rica e fortificada também, construída no meio de rochas. Tá? E ela era tão protegida que Nabucodonosor ficou 13 anos rodeando a cidade e não conseguiu entrar. Então, muito poderosa, mas a mão do nosso Senhor é forte. Vamos agora para o capítulo 28. O anúncio da queda da Babilônia. Profecia contra o rei de Tiro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, diga ao governante de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto que o seu coração se eleva e você diz: eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares. Sendo você um simples homem e não um Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, sim, você pensa que é. Pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você, que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata, que pela sua grande habilidade para fazer negócios você aumentou suas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração? Por isso, assim diz o Senhor Deus,
visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais irão com a espada na mão contra a beleza da sua sabedoria e mancharão o seu resplendor. Eles farão com que você desça a cova e você sofrerá a morte violenta no coração dos mares. Será que você ainda vai dizer que é Deus quando estiver diante daquele que o matará? Pois ficará claro que você é um simples homem e não um Deus. Quando estiver nas mãos daqueles que o matarão, você terá uma morte horrível nas mãos de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Outra lamentação sobre o rei de Tiro, versículo 11. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Você percebe com quem que o Senhor está falando aqui? É o rei de Tiro? Sim. Mas também é Satanás. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura? Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor? Por isso, eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Quero já ler algumas notas. Esse príncipe de Tiro pode ser identificado como Itobaal II, cujo nome significa Baal está comigo, ou Etbaal III. É possível que a linguagem fosse mantida indistinta para que a condenação pudesse descrever convenientemente qualquer rei tírio. Como os habitantes de Tiro, o governante dessa cidade era culpado de orgulho. A fama do profeta Daniel tinha se difundido no exílio, mesmo além dos limites do seu próprio povo. O caráter de Daniel era exatamente o oposto do orgulho e autossuficiência do rei Tiro. Essa é a nota 3, referente ao versículo que diz assim: você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você? Mas você não é. Você é um simples homem. Nota 10. Em sua morte desonrosa, o rei de Tiro se alinhará aos incircuncisos, uma vez que os fenícios, como também muitos outros homens no Antigo Testamento, no Antigo Oriente Próximo, praticavam a circuncisão também. O uso que Ezequiel faz do termo deve ser figurado. O ponto é que o rei será destinado ao compartimento mais indesejável do mundo dos mortos,
junto com as outras pessoas infames e impuras. Bem, agora vamos para a profecia contra Sidom. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, versículo 21, Filho do homem, vire o seu rosto contra Sidom, profetize contra ela e diga, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra você, ó Sidom, e serei glorificado no meio de você. Saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas. Os feridos cairão no meio dela, pela espada contra ela, e por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Bênçãos para o povo de Israel. Versículo 24. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem ferrão que cause dor. Entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel no meio dos povos, por onde estão espalhados, e eu me santificar entre eles, diante das nações, então habitarão na terra, que dei ao meu servo Jacó. Que dei ao meu servo Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos que os tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. O povo de Deus, né? O Senhor ama esse povo, né? E não permite que ninguém zombe dele, né? Nem o despreze. Quero ler mais umas notas do capítulo 28 que fala sobre o soberbo rei de Tiro. Nota 13. Ele é comparado a um anjo guardião no monte de Deus, ao errante Adão no Éden, o jardim de Deus. 9 das 12 pedras preciosas aqui listadas estavam incluídas no peitoral do sumo sacerdote. 14. Embora o contexto seja um oráculo contra o rei de Tiro, muitos acreditam que esse querubim ungido poderia finalmente ser identificado como o próprio Satanás. Nesse caso, a passagem teria dupla referência. Como um anjo, Satanás teve acesso contínuo e desimpedido à gloriosa presença de Deus antes de se rebelar. Nota sobre Sidom agora. Sidom era outra importante cidade portuária fenícia. Ficava a 40 quilômetros ao norte de Tiro. Sidom e Tiro eram frequentemente mencionadas juntas. Nos períodos em que Tiro estava em declínio, Sidom crescia em proeminência. No período persa, Sidom esteve à frente das cidades fenícias. E por último, a nota falando sobre Israel. Nota 25. A reunião do povo de Deus é um tema comum em Ezequiel em livros bíblicos posteriores. Outro tema comum em Ezequiel é a demonstração de santidade de Deus. Nota 26. Logo que as nações que desprezam a Israel só forem destruídas, os exilados voltarão à terra de Israel. Isso está em Gênesis 12, versículos 28 a 35. E reconstruirão a sua comunidade. Então eles exibirão a santidade de Deus no mundo todo. Amém? Jesus é o Senhor. Se possível, se aprofunde nessa leitura, né? É como uma terra cheia de minério, né? Que você tem que garimpar. Certo? Quanto mais tempo você gastar na palavra, mais ouro você vai retirar dela. Amém? Jesus é o Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com a Lena que está chegando aí. Tchau, tchau. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Graças ao Senhor, mais um dia de leitura bíblica. Hoje, 13 de novembro. Vamos desfrutar da palavra, segunda parte. A primeira parte já foi feita pela irmã Vera, com os comentários maravilhosos que ela sempre faz. Ela procura, ela elabora na palavra.
É uma irmã que tem realmente amor pela palavra do Senhor, pelo programa Mães Amorosas, e ela explica muito bem, a gente entende melhor, porque o Velho Testamento, estamos lendo esses dias Ezequiel, é um pouco difícil, mas como a gente sempre tem dependência total do Senhor, as coisas se tornam fáceis, porque quando invocamos o nome do Senhor, clamamos por Ele, pedimos socorro, Ele nos dá sabedoria. Então, vamos ler os Salmos, capítulo 111, Provérbios 27, 15 e 16, a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 23 até o 46. Vamos iniciar com os Salmos, que fala assim: as obras magníficas de Deus, aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento ao que o temem, sempre se lembra da sua aliança, manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis são todos os seus preceitos, estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Esse salmo é maravilhoso, fala da beleza de Deus, né? Da sabedoria. É um salmo que fala das obras maravilhosas que Deus fez. Então, vamos ler Provérbios, capítulo 27, versículo 15 e 16, que fala assim: a goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. Meu Deus do céu, quem quer ser uma mulher briguenta? É a mesma coisa de conter o vento. Quem consegue? Quem consegue pegar o óleo com a mão? Quem consegue pegar o vento? Então, agora vamos ler Hebreus, do 11, a partir do 23 até o 46, que ainda fala da natureza da fé. São testemunhos de fé e milagres, que fala que da fé, que é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Agora vamos ler o versículo 23, que vai continuar falando desses patriarcas, né? Esses homens aqui que foram exemplos de fé. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador
não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Agora, os israelitas em Canaã. Pela fé, ruíram as mulheres de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Termina aqui o versículo 11 da carta aos Hebreus. São testemunhos de fé e milagres, pessoas que doaram-se, deram sua vida pela obra do Senhor, pela palavra, o Evangelho, deram a vida por Cristo Jesus. Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Bom dia. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor.